Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, iniciamos mais uma semana em que estamos comentando as leituras diárias propostas para a lição de número 10, que será ministrada no dia 10 de março de 2024. Neste trimestre, nas lições bíblicas para a escola dominical, editadas pela CPAD, para a classe dos adultos, estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O tema semanal nos traz a seguinte epígrafe: a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. E para esta segunda-feira, o título proposto é Uma Ordenança de Jesus. O texto sugerido está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20. Façamos a leitura. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Meus amados irmãos, nós, pelo próprio título do devocional proposto, vemos que esta é uma ordenança de Jesus, e conforme nos diz o tema da lição, que será aplicada à lição de número 10, é a segunda ordenança da Igreja. Como vimos semana passada, a primeira ordenança é o batismo, sendo seguido pela Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Nós celebramos a Santa Ceia. É uma prática cristã, é um hábito cristão, mas é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que temos o costume, às vezes, de chamá-la de Santa Ceia? Porque ceia, no léxico da língua portuguesa, significa tão somente uma refeição noturna. Quando dizemos Santa Ceia, nós estamos separando esta refeição de outros atos comuns, mas não que haja em si próprio um sentido místico ou esotérico, e sim uma refeição separada das demais. No texto, Jesus nos afirma algo muito interessante, versículos antes do texto que nós lemos, no versículo 15, quando ele diz: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus estava comemorando a Páscoa com os discípulos e ali fez a substituição desta festa judaica por o que agora seria ordenada a todas as igrejas como a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Ele nos mostra o significado da Páscoa. Ele nos mostra o significado do porquê foi ordenada esta cerimônia no passado e o seu significado para a igreja cristã do presente. A Santa Ceia é uma ordenança de Jesus. E assim como o batismo, não é um sacramento, como dizem os papistas, como dizem os romanistas.
a Santa Ceia não é um sacramento, não é um ponto de ligação, não é um ponto de santificação, não é um ponto de lavagem nem de perdão de alguns pecados, como afirmam as igrejas de orientação romana. Não se lava pecados com a ceia, não se perdoa pecados pelo ato de se celebrar a ceia. Portanto, não é um sacramento. Nosso sacramento é Jesus Cristo. É o nosso ponto de ligação com Deus. O sacrifício vicário de Cristo nos ligou com o Senhor. Por isto que Jesus disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Veja, Jesus estava presente com eles quando apresentou os elementos e disse: isto é o meu corpo. Se aqueles elementos por si só realmente possuíssem poderes de salvação, não precisaria Jesus ter expirado na cruz do Calvário, porque eles participaram da ceia. Mas Jesus nos deixou como memorial esta ordenança sagrada. Também a ceia não é um mandamento de homens, como dizem alguns movimentos que desprezam a igreja e são até chamados de desigrejados. Mas como nós vimos, é uma ordenança do próprio Senhor Jesus. A ceia também não é uma tradição ocidental, como querem dizer alguns teólogos liberais da modernidade. Simplesmente uma tradição que foi passada e hoje se perpetuou. E a ceia também não é um costume, como defendem, infelizmente, alguns nos nossos dias. Existem já pessoas que defendem ser a Santa Ceia um mero costume, podendo ser menosprezado ou desprezado ou até substituído por alguma outra reunião. Como foi Jesus que ordenou a Santa Ceia, ela se tornou um dever imposto a todo discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E pela ordenança de Cristo é que todo o seu corpo atua na terra. Então, cumprir a ordem dada por Jesus de celebrar a ceia é um fruto que demonstra que sentimos prazer em obedecer a Cristo. Isto não significa que o próprio ato da Santa Ceia nos traga um prazer inerente ou sensações que colaborariam com a nossa obediência. Mais bem explicado isso está na parábola que Jesus propôs em Mateus, no capítulo 21, quando ele fala dos dois filhos e de um pai de família que dá a mesma ordem para dois filhos. Mateus 21, no versículo 28 a seguir, ele diz: um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Veja que aquele filho da parábola não sentiu um prazer imediato em cumprir a ordem, mas não querendo desobedecer
ao seu Pai, logo foi e cumpriu o que foi designado. Assim também a Igreja do Senhor não vai ao culto de Santa Ceia, não participa da Santa Ceia, porque tudo lhe convém, tudo é adequado. Muitas vezes passamos por percalços, muitas vezes nós temos impedimentos e dificuldades, e nem sempre chegamos de maneira agradável até a casa do Senhor, mas pela alegria de obedecer ao Senhor é que nós ceamos. Como diz o próprio apóstolo Paulo, nós somos de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 30. Ele diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Se nós queremos agradar ao Senhor, obedecemos esta santa ordenança e celebremos a ceia do Senhor. Deus abençoe, boa semana.